Teve até, Dani, aquela famosa emenda Vorcaro, né, que tentava aumentar o valor do Fundo Garantidor de Crédito, que é um ponto sensível ali das aplicações, dos CDBs que são vendidos pelo Banco Master, né? Que na verdade é o que vai salvar as pessoas físicas que tiveram dinheiro, acho que até 250 mil investidos no Banco Master, né? O fundo garantidor vai ser utilizado agora para cobrir todos os CPFs, segundo fontes que eu consegui acionar e que estão bem a par do assunto, né? Vai ser o maior desembolso do Fundo Garantidor de Crédito na história. Oi, Couto. Só, desculpa, eles estavam querendo aumentar esse fundo garantidor de crédito de 250 mil para 1 milhão. E não conseguiram, né? Também era para instalar uma CPI, aquele Alzir Lucas, não sei o quê, que acabou desistindo em cima da hora de instalar a CPI. Essa emenda foi do Ciro Nogueira, né? A emenda do senador Ciro Nogueira. Essa emenda foi... A gente já está voltando aqui. Vamos trazer para a conversa também o pessoal que nos acompanha pela TV a cabo. A gente continua falando sobre as investigações em torno do Banco Master, né? Essa operação da Polícia Federal que aconteceu hoje, também a ação do Banco Central liquidando o Banco Master. E a gente falava da repercussão política dessa questão porque o Daniel Vorcaro, CEO do banco, fundador do banco, é uma pessoa que tem um trânsito político grande em Brasília. O Couto, inclusive, aqui falava com a gente que hoje rolou um clima meio que de pânico em Brasília, porque, assim, nessas operações a gente tem computadores apreendidos, celulares apreendidos, ou seja, a gente começa a tomar noção de conversas e do meio político que está envolvido nisso. Inclusive, tem uma questão que a gente precisa agora ver, Dani, para onde que essa investigação vai, né? Em termos de justiça, para onde que esses processos vão, de acordo com quem estiver envolvido nesses processos, né? A minha curiosidade toda é essa, em que momento esse processo vai subir. Hoje ele está na Justiça Federal, está na 10ª Vara Federal, é uma ação que está sob sigilo, inclusive por conta do potencial, né, da exposição desses dados. A professora estava falando um pouco, você havia perguntado para ela sobre as transações fraudulentas, e assim que eu trouxer aqui a apuração que você me pede, eu gostaria de jogar uma perguntinha para ela, se for possível, claro, porque é o seguinte... Quando houver a análise dos dados do Daniel Vorcaro e das conversas, ele tem uma casa suntuosa em Brasília que era fartamente frequentada por políticos do Centrão. Ele era muito bem relacionado com políticos do Centrão, vinha abastecendo há algum tempo dentro do Congresso Nacional a ideia de que concorrentes do Banco Master que vinham envenenando a imprensa, porque, na verdade, estava todo mundo esperando algo acontecer. Não se sabia era quando. Né? Porque o Banco Central, em fevereiro, eu escrevi sobre isso hoje, em fevereiro, o diretor de fiscalização do Banco Central, o primeiro homem negro a ocupar a cúpula do Banco Central, levantou a mãozinha e falou: gente, eu estou olhando esses balanços aqui do Banco Master, isso aqui está muito esquisito. Muito esquisito, pede mais informação para eles. Aí eles não mandavam as informações que o Banco Central pedia ou não mandavam a contento. Comunica o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chama o Ministério Público e a Polícia Federal e passa a entregar tudo. Entra o COAF, conselho que também é o órgão que monitora as transações financeiras, e em um dado momento fica muito claro para o Banco Central, e isso está no relato da Polícia Federal feito à Justiça, que os balanços tinha 12 bilhões de operação de crédito furado com o BRB, e aí eu vou pedir para a professora explicar para quem está nos acompanhando, porque é o Banco de Brasília. Detalhe, houve uma pressão muito forte política para que o BRB levasse adiante a compra do Banco Master. E quem travou foi o Banco Central. Começou travando quando, em fevereiro, olha esses aportes e fala que operação de crédito é essa que você está pagando e não está recebendo nada?
Não estou entendendo. Virou uma coisa de fazer caridade, nunca vi banco fazer caridade. E depois o Banco Central percebe, o diretor de fiscalização, eu vou pegar o nome dele, estou só com o sobrenome, é Aquino. Depois o Banco Central percebe que o Vorcaro estava tendo que colocar dinheiro dele, fazendo aportes para fechar os balanços do banco. E aí o BC fez uma conclusão lógica. Como é que um banco que está em situação dificílima, buscando compradores no mercado privado, inclusive, tem seu principal acionista, seu acionista majoritário, em condições financeiras robustas o suficiente para poder ficar fazendo aportes do volume que precisa para fechar os balanços? Tem alguma coisa muito errada. E foi assim que a questão toda chegou na Polícia Federal, que ao longo de 9 meses investigou o Banco Master e suas operações, chegando na operação de hoje. O Ailton de Aquino Santos é o diretor de fiscalização do Banco Central e foi ele quem chamou a atenção lá dentro e falou: essa operação que está muito esquisita. Professor, eu queria que a senhora explicasse com o máximo de didatismo que pode essas operações de crédito de 12 bilhões do BRB, que realmente é um negócio, eu nunca tinha visto algo parecido na minha vida, porque o que a gente descobriu hoje é que, além de querer comprar um banco que o mercado inteiro já suspeitava ou dizia estar insolvente, ou seja, mal das pernas, mal de saúde, o BRB fez, no fim das contas, o BRB foi aportes mesmo lá dentro, comprando um crédito que ele não recebia nunca. Um negócio inacreditável. Eu queria que a senhora explicasse um pouco essa operação. De fato, Dani, o que aconteceu foi um aporte significativo, né? O BRB realmente passou esse recurso, inclusive, né, sem garantias, né? Existe dentro de toda essa história do Banco Master também, nessa compra de ativos que não existiam, esses repasses desses ativos para o BRB, né? O BRB, esses 12 bilhões que você cita, uma parte significativa, pelo que eu apurei, foram com esses ativos dessa empresa que não existia, de títulos que não existiam, né, de papéis que realmente não existiam. E na prática, muito o que acabou sendo feito foi uma troca de ativos, né? Porque quando a situação começou a ficar ruim, né? E você mencionou muito bem, fevereiro desse ano, quando o Banco Central começou a perceber que tinham coisas erradas, começou-se uma investigação, houve uma necessidade de fazer uma troca desses ativos, porque ficou muito evidente que essa história iria aparecer muito em breve, né? E não foi tão breve assim, se a gente for pensar, né? Foram uns bons meses, mas enfim, eles sabiam que essa história iria aparecer, então eles fizeram umas trocas de ativos, né? E aparentemente essas trocas também não foram comunicadas, né? Elas precisavam ter passado por uma avaliação técnica, elas não passaram, elas inclusive configuram aí um pedaço dessa fraude. De fato, é uma história muito estranha, né? Porque, como você também muito bem mencionou, o banco não faz caridade, né? E o BRB não está dentro desse mercado para ficar fazendo aportes, né? Sem receber absolutamente nada. Então a operação inteira é uma operação que, como eu mencionei, daqui a pouco provavelmente surgem mais coisas e acho que o BRB está aí bem inserido dentro dessas próximas descobertas que vão ser feitas. Porque não tem como, né? Como você mesma mencionou, teoricamente deveria ter sido feita uma operação como é feita, inclusive, com essas pessoas físicas que tinham aí os papéis do Banco Master. Você cede o recurso, ganha alguma coisa em troca, né? E nessas operações, um volume significativo, aí, 12 bilhões, essas operações deveriam ter sido minimamente garantidas. Deveria-se ter algum tipo de garantia. Aparentemente, o BRB abriu mão. É uma história bem difícil de a gente conseguir encaixar as peças de uma forma lógica, né? Professora, para a gente já ir encaminhando aqui, que o tempo está passando rápido hoje, o papo está bom, a senhora vê algum risco sistêmico, ou seja, algum risco dessa questão do Master contagiar o sistema financeiro, alguma crise de confiança no sistema financeiro, ou é uma crise localizada, isolada no Banco Master e no BRB? Mauro, eu acho que muito dessa resposta depende do que surge a partir de agora nesses próximos dias. Aparentemente, é uma crise mais centralizada. Acho que o grande risco, que é o que todo mundo agora está muito preocupado, é como é que o FGC vai conseguir dar conta desse volume, porque é um volume significativo,
né? E se aparecerem outras instituições com práticas semelhantes, né? Então, acho que agora também tudo depende muito de como é que vai ser feito o encaminhamento pelo Banco Central, pela Polícia Federal, né? Para que a gente consiga entender como é que essas operações aconteceram e se elas deram, eventualmente, se a gente tinha espaços, né, para arbitrariedades também em outras instituições. Então, acho que é difícil a gente cravar uma resposta. Eu realmente acho que nesse momento ela é mais localizada, mas a gente depende aí dos próximos capítulos dessa novela. Aparentemente, o Banco Master em si não tem esse potencial de causar um grande efeito dominó dentro do mercado financeiro, a não ser que ele tenha aí feito práticas que todo mundo estava fazendo. Professora, E o mercado está muito vacinado, né, professora? Desculpa, Mauro, eu sei que você precisa encerrar, mas é porque o mercado inteiro já sabia e desalavancou mesmo, saiu do banco, entendeu? Quem tinha alguma coisa lá e era grande, tirou. Eu só queria lamentar a volta do BRB ao noticiário policial, sabe? Porque sou brasiliense, Mauro, como você sabe, foi um trabalho brutal para sanear a imagem do BRB. O BRB foi um dos personagens, digamos assim, do escândalo que caçou Joaquim Roriz do Senado, um ex-governador muito, digamos, importante para a história de Brasília, numa operação Aquarela, onde pegaram uma série de contratos fraudulentos. Então foi uma barra para limpar a imagem, para sanear a imagem do banco, que tem a conta dos servidores, né, de Brasília, vários, e agora está aí de novo na administração ibanês. Oi, Couto. Eu queria saber da professora como é que fica o BRB agora, né? Falamos muito do Banco Master e tal, que é um banco público, né? Tem mais esse ponto, né? Como é que isso aconteceu? Qual é o papel do governador nessa história, né? O presidente do BRB foi só afastado, não foi preso. Por que não foi preso também igual ao Morcado? Os dois agiram juntos, né? E como é que se explica isso? Como é que fica agora o BRB? Quem tem dinheiro nesse banco, o que faz? Eu acho que nesse primeiro momento, na verdade, as investigações, claro, vão agora focar muito na operação com o BRB para entender qual é a participação também do BRB nesse esquema como um todo, né? Eu acho que é meio que questão de tempo para que apareçam aí alguns fatos que talvez possam sim prender também o presidente do BRB. Sem dúvidas, isso, e acho que a Dani vai falar muito melhor que eu, mas sem dúvidas isso arranha muito a imagem, né, do governador e vai arranhar a imagem de muita gente que estava ali junto desse mesmo ecossistema, né? A Dani mencionou muito, né, vários políticos do Centrão ali em Brasília, né, nessa conexão aí com o Vorcaro. Eu acho que a gente vai ainda ver bastante gente aparecendo dentro dessa história. Credibilidade desse pessoal num ano aí estamos quase num ano eleitoral, né? Não é uma notícia muito bem-vinda para a maior parte desses políticos, certamente.